amigos, tudo de bom para vocês? Salve, salve! Está no ar o nosso ESPN FC Happy Hour aqui da ESPN Brasil. Lembrando que daqui a pouco vamos fazer o pré-jogo da decisão da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Hoje vale taça no Allianz Parque, bola rola 9h30 da noite. Daqui a pouco tem informações do Flamengo, Flamengo de olho no goleiro do Santos. Já tudo isso para você na sequência. Mas no final de semana, aliás, nós teremos um final de semana sensacional, né? Porque teremos Atlético e Cruzeiro, Flamengo e Vasco e São Paulo e Corinthians, que se enfrentam pelo Paulistão. E um jogo cheio de atrações. Como diria o locutor? Para tudo. Para tudo. Misericórdia. Que final de semana maravilhoso, né? E, Mauro Naves, está chegando a hora, hein? E no sábado, o Jandrei foi confirmado com Covid, lamentavelmente. Está fora. Thiago Volpe estará no gol, Vitor Pereira vai estrear no Corinthians. Nicão também está com Covid. Nicão também está com Covid, está fora do jogo. Rogério Ceni precisa ganhar o Clássico. Aliás, ele tem um bom retrospecto em Clássicos, hein? Vale ressaltar, para ter mais tranquilidade. Que jogão, hein, presidente? Pois é, mas há a possibilidade do Luan e do Patrick também voltarem, né? São jogadores importantes ali também, então ele tem isso a seu favor. Você falou que ele está invicto em Clássicos. Se ele ganhar esse Clássico, o Rogério será o primeiro da história do São Paulo, ele já tem tantos recordes lá. Vamos mostrar uma tela sobre isso, presidente? Pode ser. Olha aí, dá uma olhada. Olha aí, rapaz. Alisson, estiramento na coxa, Diego Costa, estiramento, Igor Vinícius, estiramento, Nicão e Jandrei, Covid-19, são ausências. Patrick e Luan iniciaram transição física e são dúvidas e tal. Agora o Rogério arrebenta nos Clássicos, né? Arrebenta, e nenhum técnico na história do São Paulo começou um trabalho vencendo 4 Clássicos consecutivamente. O Rogério pode conseguir isso, né? Interessante, já ganhou do Corinthians, do Santos, do Palmeiras e ganharia o 4º Clássico. Então, enfim, ele quando jogava dizia que nunca ligava para os recordes, que era coisa para depois de parar. Pode ser que agora ele não ligue também para recordes como treinador, só quando ele for parar, mas enfim, é sempre bom para ele. E do outro lado, expectativa enorme de saber se já vai ter alguma coisa diferente nesse Corinthians, com 3 treinos, 2 deles sem o Renato Augusto. O que o Vitor Pereira já conseguiu ali, né? A gente não acompanha os treinos no dia a dia. Ver o que ele vai pôr em campo. O Corinthians que não ganha há 5 anos jogando lá no Morumbi, também vai lá buscando quebrar essa história. Mas acho que de tudo isso aí, o que mais me chama a atenção é ver se vai ter alguma coisa diferente nesse Corinthians do Vitor Pereira, se é que já dá tempo. É óbvio que é muito cedo, o cara treinou 3 dias lá, chegou segunda, enfim, terça, quarta, quinta, né? Então é muito pouco para ele ter mexido. Mas pode ter mexido, vamos ver. Aí depois ele vai ter mais uma semana para mais um Clássico. Aí pega o Palmeiras. Pega o Palmeiras e aí aos poucos vai colocando o trabalho dele. Ele falou muito que o Corinthians vai ser mais forte com ele, etc. No sentido dele dar uma injeção de ânimo aí, Agora, uma mudança ou outra vai fazer. Vamos ver como é que vão ficar os volantes com ele, de que forma vão atuar. Se o Roger Guedes continua de centroavante mesmo, como é que ele vai fazer ali. Eu não acredito que ele vai colocar Jô e tal, acho que no começo não muda muito. Pode não ter o Renato Augusto, isso é ruim para o Corinthians. Ô, Zinho, pergunta ali do Chicão da Van. Grande Chicão, já comprou ingresso, estará sábado lá no Morumbi, no meio da torcida, lá gritando pelo São Paulo Futebol Clube. Nervoso, cara. Ele está nervoso. Aliás, ele e o Mão de Morto do Morumbi estarão juntos, hein? Na arquibancada. Isso, vão. Chicão da Van e Mão de Morto estarão lá, torcendo pelo grande tricolor contra o grande Corinthians. Agora a pergunta é dele para você, Zinho, do Chicão da Van. O Clássico será mais importante para quem, hein? Rogério Ceni ou Vitor Pereira? O Vitor Pereira está chegando, né? Se torna importante, claro, né? Clássico, ele vai viver isso pela primeira vez. Mas, no fundo, quem tem mais pressão, né? Quem é mais cobrado é o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni carrega isso, né? Ele é um cara tão grande que a cobrança também em cima dele é muito lá em cima. Ele às vezes também provoca isso por declarações, do estilo dele, né? Ele é um cara que chama essa responsabilidade, mas acho que a pressão fica assim. O São Paulo joga no Morumbi, na sua casa, por mais que ele tenha esse retrospecto muito bom, né? Nos clássicos, por isso mesmo o São Paulo, por não ter se ajustado ainda, a gente não consegue ainda escalar o time titular do São Paulo. O do Corinthians, sim. Mesmo o treinador novo chegando, e eu concordo com o Mauro,
tem que mudar muito, né? É só se alguém não puder jogar. O Renato Augusto não pode jogar, é uma outra situação. Mas se não, se dá para todo mundo ir, não tem por que ele não repetir o que já vinha sendo feito. Eu estou falando de esquema tático, né? Posicionamento dos jogadores. Aí ele vem com a fala dele, né? O Vitor Pereira. Então, te respondendo, acho que a pressão é mais em cima do Rogério. Ele ainda não encontrou o seu time titular. Tem problemas de contusão. Por mais que assim, o Jandrei e o Volpi tá toda hora quem é o titular, quem não é. O Jandrei pode estar um pouco mais na frente, mas volta o Volpi. Não acho que também é uma diferença enorme. Por mais que tenha uma pressão em cima do Volpi. O Nicão, para mim, ainda não estreou, ainda não é o Nicão do Atlético Paranaense, está nesse processo de se adaptar ao São Paulo, a essa camisa gigantesca, pesadíssima, não é fácil, o cara está chegando. Então, assim, acho que tem substituto, mas ele tem problemas, até os jogadores que estão podendo retornar, ainda é um processo de transição, o Luan, o Patrick, fica uma pressão maior, o Corinthians mais organizado, com astral melhor, o momento emocional do Corinthians é melhor, mas é um clássico, vou te falar, é taco a taco, hein? Por mais que o Corinthians esteja no momento técnico melhor, motivacional também com a chegada do novo treinador, ambiente bom, né? Ambiente para jogar o clássico. Mas o Rogério sabe botar pilha nos seus jogadores. Ele cresce nesses jogos. E o modelo do clássico é propício para o que o Rogério fala. Quando ele vai jogar com um time que ele tem que tomar iniciativa, que ele fica em cima do time e o time fica lá fechadinho, o adversário, ele tem dificuldade para penetrar. Tem sido assim. Aí joga contra os grandes que tem que sair para o jogo, que tem que se expor também, que tem que ser protagonista. Aí o time do Rogério encontra espaços. E ele é estrategista, ele é malandro para montar o time dele. Por isso que eu acho que é muito taco a taco esse clássico, João. Mas Pascoal, vem aí o majestoso. Jogo sensacional, João. Sensacional. E se não puder, o Corinthians só... Quem que não vai jogar, meu senhor? No Corinthians? Do São Paulo? Não, Corinthians. Não, o Renato Augusto não quer dizer que não vai jogar. É dúvida. Treinou a parte. Renato Augusto não vai jogar? Pode ser que não, Pascoal. Faz falta. O maestro. Muita falta. Maestro. Mas bota o Jô de centroavante. Sim. Já arrumou o time. Bota o Jô de centroavante, arrumou o time. O Jô tá lá, né? Quietinho. Bota lá o Jô de centroavante. Ou bota o Mosquito pela beirada. Mosquitinho tem o seu valor, Também já dá uma arrumada. Tem peças em reposição. Agora o Rogério Ceni, ele tem que fazer um trabalho para recuperar o Igor Gomes. O Igor Gomes precisa ser recuperado. Começou tão bem, né, rapaz? Não é possível que esse rapaz tenha desaprendido a jogar futebol. Cadê o Rigoni? Vocês têm encontrado o Rigoni por aí? Não voltou de férias. Alguém viu o Rigoni? Ainda está de férias. Vocês podem me dar uma... Vocês encontraram aí? Eu não encontrei o Rigoni até agora. Sumiu o Rigoni, Pascoal. Rapaz, o Rigoni é uma holografia, é um holograma dentro de campo. Que coisa, né, rapaz? Ele não pega na bola, ele não faz uma jogada, ele já jogou aberto pela esquerda, jogou de centroavante, já jogou de ponta pela direita, jogou de meia articulador. Onde o Rogério colocou ele em todas as funções que ele gosta de fazer. Ele não jogou. O Rogério precisa recuperar esses dois jogadores, porque esses caras são importantes demais para o São Paulo. São Paulo não tem dinheiro para contratar e não tem tão bom jogador assim quanto esses caras que ele tem que recuperar. Agora, arrumou um volante, né? Aliás, arrumou dois, que esse moleque, esse colombiano que entrou, o Andrés Colorado... É bom também, Pascoal? Ele também é do ramo, hein? Ele é do ramo. Opa, olha aí. Ele é do ramo. E o Pablo no meio campo. Pablo Maia. O Pablo é aquele volante que o zagueiro dorme tranquilo. Mesmo o Miranda não jogando bem. O Miranda não está passando por um bom momento. E se tiver um jogador do Corinthians com velocidade em cima do Miranda, é um tormento para a zaga do São Paulo. O Miranda está lento. O Miranda não está jogando bem. Sim. Ponto. Eu acho que o São Paulo tem mais soluções para criar. Mais soluções para montar um time. Muito embora esteja ganhando algumas partidas. Esse jogo contra o Água Santa, que eu vou dizer para você também. Água Santa dá o que falar, mas aí é o seguinte, ó. Bota no cara que sabe fazer gol, né, filho? Toca nele que é bom. Aí vai cantar aquela musiquinha, né? Toca no Caleri que é gol. Porque o cara sabe fazer gol. Ele tá no banco, joga o Éder. Ele entra e pá.
Lembra do Artime quando jogava no Palmeiras? O Artime. Papai me falou muito dele. Centroavante argentino. Falou bastante. Jogava o César, centroavante. O César Maluco? César, ele não gosta do que chama de maluco. César, irmão de Luizinho Tombo e de Caio Cambalhota. Um abraço, César. O César corria, rapaz. O César mas ele se matava. Tinha aquela fase que a bola não entrava, sabe? Porque o César era bom centroavante. Era bom, né? Foi pra seleção de 74. Aí, pá, e vai o César. A bola não entrava. 38 do segundo tempo, o seu Brandão botava o Artime. O Artime era um jogador elegante, né? Ele entrava em campo, pá, primeira bola que ele... Sexta. Os caras... Mas já. Aí o César falava assim, também fez o gol, eu cansei o zagueiro até agora. Que beleza. É o caso do Éder. O Éder corre, entra... O cara que faz o gol. Aí lá, tá atrás de você. Aí entra Caleri. Aí resolve a parada. Então, eu acho que o São Paulo tem algumas missões. O treinador do Corinthians, o Vitor Pereira, ele vai encontrar um time, ele já tem um time, né, montado. O time está montado. O Corinthians carece de peças para montar um elenco. Se ele tem a intenção de jogar com 3 zagueiros em alguns momentos, ele vai precisar desse terceiro zagueiro. Agora, Pascoal, uma curiosidade. Olhando ali para o nosso painel, né? Eu penso o seguinte, o São Paulo tem o que o Corinthians procura, né? É o centroavante que faz o gol. É ele, não é? O pé que balança a rede, a cabeça que balança a rede. Imagina aquela dupla ali jogando junto aí. É isso que custa caro, João. O São Paulo tem o que o Corinthians quer. O que o Palmeiras também quer. O que o Palmeiras também quer. E outros, né? Outros querem o centroavante. E outros por aí. Todo mundo busca um centroavante. Né? E isso pode fazer diferença no jogo ou não? Porque vale lembrar que o Corinthians tem um jogo, que está lá quietinho e tal, em má fase há algum tempo, mas é um jogo. É um cara que tem história, né? Eu tô louco para ver esse time do Corinthians jogar, mas não sei se vai ter alguma coisa já nesse fim de semana, né? É pouco tempo, né, Pascoal? Pouco tempo. Mas pode ter alguma novidade. Eu gostaria de ver, porque é o seguinte, o Vitor Pereira ele tem 2 testes que é para ver se o cara é marvado mesmo. Já começa bem. Não adianta o cara ser só bom, ele tem que ser marvado para dirigir o Corinthians. Malvadão. Para ver se ele vai chegar e entender o que é. Porque Corinthians e São Paulo é um impacto. E Corinthians e Palmeiras? Nossa! Corinthians, como diria, tem um filme que fala... Boleiros. Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. É a mesma coisa. Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras é diferente de tudo. E ele recebeu Eu recebi uma mensagem hoje, Vadinho, da Tupi, lá de Tatuapé, nosso amigo. Eu já percebo que ele fica... eufórico, né? Há uma semana, 2 semanas antes do clássico, ele já fica diferente. Isso aí mexe ele já fica pilhado. Talvez ele nem assista. Abraço, Vadinho. Acho que ele nem vai assistir Corinthians e São Paulo, porque ele só está pensando em Corinthians e Palmeiras, não é? O Vadinho da Tupi já pensa em São Paulo e Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. Não, mas nem ver o jogo hoje da decisão da Supercopa. Ele está pensando já no São Paulo e no Corinthians. O nosso querido Vadinho da Tupi. Abraço, Vadinho! Vadinho é uma figura. Que dia vamos trazer o Vadinho aqui, presidente? E outro peso pro Vitor, se é que pesa, mas enfim, ele recebeu... está recebendo, né? Essa semana recebeu o time depois de um grande jogo também, uma grande vitória contra o Bragantino. Contra o adversário também era um difícil. desafio difícil, né? Ganhar do Bragantino. Então, segundo você e o Zinho, o campeão paulista. Um time que está aí para... Não, tá aí para disputar. Tá aí para disputar as coisas, assim. Então, é isso mesmo. E ele viu de perto e viu que o time jogou bem. Tudo bem, o Bragantino também jogou bem, o Cássio foi ótimo, etc. Mas era um adversário poderoso. Atualmente a gente não chama os jogos do Bragantino ainda de clássico, mas não sei daqui... Mas são grandes jogos, né? Daqui 10 anos, não sei até onde vai crescer o Bragantino. O português está para voltar. Você vai usar o português de volta para a Série A1? Seria legal, hein? E podia puxar o moleque travesso também junto, né? O grande Juventus, ia ser bom demais. Zinho, esse é o tipo de jogo que você já participou milhares de vezes, né? Como é que é a semana de um jogo desse, hein? É diferente? Sim, por mais que o atleta na entrevista vai falar, não, o campeonato é longo, todos os jogos são importantes. Aquela conversa, né, que a gente falava, que continua sendo falado, um enrola daqui, outro enrola dali. A empresa vai perguntar, esse é o jogo, e o cara vai fugir, dizer que não, que é mais. Mas, meu camarada, você se prepara assim diferente, você quando vai dormir já está pensando no clássico, que você pode fazer num jogo como esse, sabe que você fazer uma grande partida, faz um grande jogo, se faz gol então, o goleiro, né, faz grandes defesas,
Muda. A imprensa olha para o jogador diferente, a torcida, né? Você ganhar do teu rival, fazer gol, né? Você representar bem a camisa, o torcedor abraça, vem junto. Eu comecei a me identificar no Palmeiras muito em clássicos. E olha que a gente nem foi campeão. Em 1992, quando eu cheguei ao Palmeiras, a decisão do Campeonato Paulista foi contra o São Paulo. Aquele time de São Paulo é campeão do mundo. E eu fiz gol nos 2 jogos da final. Mesmo perdendo, eu já criei uma identificação. A minha entrega, a forma que eu joguei o jogo, né, os gols que eu fiz, já caiu nas graças da torcida do Palmeiras. Então o jogador pensa nisso tudo e sabe que é um jogo diferente. O campeonato tem vários outros jogos, é importante. Não é esse jogo que vai decidir o título. Não. Mas esse jogo dá moral, dá confiança para o atleta e identifica ele com a torcida. E aí é grande demais. O atleta pensa assim, pensa diferente num clássico. Perfeitamente. Ozinho, nós vamos para o intervalo e nós vamos falar de um jogo a seguir, que esse aí você participou mesmo, hein? E muitas vezes. O famoso clássico dos milhões. Vem aí, final de semana, Flamengo e Vasco. E Paulo